Você já deve ter se questionado sobre a importância dos hormônios para a nossa saúde. Esse é um tema muito importante e hoje eu vou falar para vocês alguns sinais clínicos que muitas vezes estão relacionados à queda dos hormônios. Se você gosta desse assunto e muito mais sobre longevidade, qualidade de vida, bem-estar, alimentação saudável, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e confira vários vídeos que têm relação com esse tema. A primeira questão que é importante a gente compreender é que os hormônios são mensageiros químicos produzidos por glândulas e eles viajam pelo nosso corpo através da corrente sanguínea. Ao viajar pela corrente sanguínea, vão produzir ações em várias partes distantes do local em que eles foram produzidos. Então, qual que é a grande questão aqui também que a gente já está compreendendo? Que os hormônios têm ações sistêmicas. É muito difícil você dizer, esse sintoma é por esse hormônio. Às vezes tem essa relação, mas muitas vezes os sintomas são inespecíficos. A pessoa pode ter vários sintomas, pode estar relacionado a vários hormônios, porque os receptores desses hormônios, dessas moléculas, eles estão em várias células do corpo. Então, vão produzir ações diferentes em diversas partes do corpo. Por isso que a gente vai ter aí vários quadros que têm o potencial de estar relacionados à questão de quedas hormonais ou de excesso hormonal. Muito importante a gente entender também isso, que tanto a queda, a insuficiência da produção de algum hormônio traz muito sintoma e doença, mas também o excesso de algum hormônio também traz doença. Portanto, a gente tem uma faixa fisiológica de equilíbrio, de homeostase, que a gente precisa estar produzindo. Então vamos pensar um pouco, sobre os hormônios e sobre os sinais clínicos que eles podem estar relacionados. Por exemplo, se a pessoa tem dificuldade de induzir o sono, se ela tem um sono muito superficial, se ela acorda várias vezes à noite, se ela até dorme, mas acorda muito cansada, é o indício muitas vezes de uma queda de melatonina, por exemplo, durante a noite. Então é um hormônio bem importante. Às vezes a pessoa pode ter outros sintomas, facilidade em pegar infecções, gripes, resfriados, Às vezes a pessoa tem uma queda, uma fraqueza em geral, ela pode ter um quadro depressivo, ela pode ter às vezes uma disfunção na parte óssea e muscular, e isso pode estar muito relacionado a, por exemplo, a vitamina D. A deficiência da vitamina D, que também é considerado hoje em dia um hormônio dentro da visão funcional. Às vezes a pessoa tem muita fadiga, principalmente quando ela acorda, no final do dia, ela tem uma série de tonturas, uma falta de concentração, ela fica um pouco fora do ar, ela tem dificuldade de operar com disposição e energia. Muitas vezes tem relações com o hormônio cortisol, que é o hormônio do nosso estresse, o hormônio que dá energia para a gente poder tocar o nosso dia. A pessoa pode ter unha fraca, cabelo fraco, constipação, tendência a aumentar o peso do corpo, o peso corporal, a gordura visceral. A pessoa pode ter uma tendência a ficar mais deprimida, mais para baixo, com extremidades frias, frio no corpo. E isso pode estar relacionado a uma queda dos hormônios tireoidianos, o T4 e o T3, a tiroxina e a triodotironina, que é muito comum hoje em dia, A pessoa pode ter sintomas de baixa libido, falta de libido, falta de vontade, ressecamento vaginal, perda da massa muscular, perda da força. Ela pode ter mais aterosclerose, mais doença dos vasos sanguíneos, ela pode ter mais dor de cabeça, ela pode ter mais oscilações do humor relacionado ao ciclo menstrual, e tudo isso pode ter a pele mais rica em acne, em oleosidade, uma pele que não é tão hidratada, e tudo isso pode ter relações com os hormônios progesterona, estradiol, testosterona, estriol, Então são hormônios bem importantes. A pessoa pode ser uma pessoa muito fechada, dificuldade de se relacionar, tem dificuldade de chegar no orgasmo, e pode ter relação com o hormônio ocitocina. Então a gente está vendo aqui, por todas essas considerações, a pessoa pode ter também um outro quadro que eu não falei, mas perda da memória, dificuldade de
associar coisas, dificuldade de ter libido também, muito relacionado ao hormônio dehidroepiandrosterona, o DEA, né, no funcionamento cerebral. Ou seja, a gente está falando de vários hormônios com várias funções e muitas vezes os sintomas se confundem, pode estar relacionado a várias dessas quedas. Por isso, por essa questão, por essa compreensão, quando a gente vai fazer um programa de remodelação hormonal, nós não corrigimos um hormônio só isoladamente, a gente precisa ver essa orquestra hormonal. Tudo isso que eu falei tem uma certa orquestra. Uma orquestra, ela tem vários instrumentos e eles precisam estar bem afinados, eles precisam ter o tempo certo de entrar, de permanecer dentro daquela sinfonia. E no nosso corpo é muito parecido os hormônios. Eles têm uma hierarquia, eles precisam estar lá em certos momentos, em certos horários do dia e eles precisam estar disponíveis em certas situações. Quando a gente não consegue dar essa precisão dessa orquestra hormonal, nós começamos a ter sintomas, principalmente se isso se prolonga e se torna um quadro crônico. Então, portanto, um tratamento de longevidade, de prevenção, a gente sabe que os hormônios previnem estresse oxidativo, inflamação crônica, portanto, mantê-los dentro desses níveis fisiológicos vai nos trazer mais bem-estar, menos sintomas, vai fazer evitar termos certas doenças crônicas que estão relacionadas a quedas desses hormônios, mas a gente precisa fazer uma orquestração, né? A gente precisa remodelar vários desses hormônios. Por isso que muitos pacientes que entram nesse processo de tratamento, eles às vezes têm que suplementar 2, 3, 4 hormônios, porque todos estão em queda, né? Existe também as situações dos hormônios estarem em excesso? Claro que existe, e tem doenças associadas a esses excessos. O hipertiroidismo, o hiperprolactinoma, às vezes o cara usa lá um anabolizante que deixa a testosterona dele muito alta. Tudo isso também vai ter consequência. Então, a suplementação hormonal deve ser feita por um profissional médico, precisa ser bem acompanhada, tanto pelo quadro clínico quanto pelos exames laboratoriais e para a gente chegar na melhor suplementação para aquela pessoa, né? Não é assim sair fazendo e tomando. Então é muito importante a gente ter essa noção, né, de que tem que ter esse cuidado, tem que ser acompanhado para que a pessoa possa se beneficiar realmente desse tipo de tratamento. Então era sobre isso esse vídeo. Se você não curtiu, curta aqui para que mais pessoas no YouTube possam entrar em contato com esse conteúdo e compartilhe com as pessoas que você sente que possam se beneficiar. Visite também o nosso blog, as nossas redes sociais, meu canal no Instagram, no Facebook e a gente se vê até uma próxima num vídeo sobre saúde e bem-estar.